O governo precisa de um esforço fiscal para cumprir o limite inferior da meta fiscal em 2026. Para esse ano, a instituição fiscal independente entende ser provável o cumprimento da meta fiscal. O repórter André Anelli, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan, acompanha inclusive a divulgação dos números e traz mais detalhes agora. André. Sim, Tiago, de acordo com o relatório de acompanhamento fiscal de abril da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, a estimativa do momento é de déficit nas contas públicas. Nós preparamos uma arte que mostra que o saldo negativo deve ser de 64 bilhões e 200 milhões de reais nesse ano, o equivalente a um roubo de 0,51% do Produto Interno Bruto, o PIB, fora da margem de tolerância da meta, que permite um déficit de até 0,25% do PIB. A IFE ressalta que a meta seria alcançada em 2025 após o abatimento das despesas com precatórios e outras previstas na legislação atualmente em vigor. Já para o ano que vem, já para 2026, a instituição avalia ser necessário um esforço fiscal maior por parte do governo. A nossa próxima arte mostra que a projeção no momento é de déficit primário de 128 bilhões de reais para 2026 ou um rombo equivalente a 0,95% do PIB, bem longe do intervalo de tolerância de 0,25%. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, afirma que o governo federal deve economizar ou também arrecadar pelo menos mais de 70 bilhões de reais para então atingir essa margem de tolerância do arcabouço fiscal. Seriam necessários cerca de 70 a 75 bilhões de reais para o governo, um esforço fiscal dessa grandeza para que o governo consiga alcançar a meta de 2026. Trata-se de um cenário, no nosso entender, bastante desafiador, tendo em vista que se trata de um ano eleitoral e de que dificilmente será possível realizar cortes significativos de despesa. E as regras do arcabouço fiscal trazem também mais um desafio para o governo, apontado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. As projeções iniciais do Executivo para o orçamento de 2027 indicam falta de recursos na ordem de 10 bilhões e 900 milhões de reais para o pagamento dos investimentos mínimos em saúde e educação, que são compromissos constitucionais. A situação ocorre por conta dos limites do marco fiscal e também por conta do pagamento de precatórios. Tiago. Tá certo. André Anelli, de olho nas contas públicas do governo, já nas previsões para o ano que vem. Bom trabalho, André. Deixa eu te fazer uma pergunta, Dora. Claro que tem todo um fundo econômico nessa discussão, mas, claro, o seu lado é político. O governo prega as questões fiscais, prega a responsabilidade, tem o arcabouço fiscal, mas essas projeções mostram que a situação não vai ser boa em 2026 e também em 2027, como até ontem a gente chegou a fazer alguma menção no primeiro governo, o primeiro ano de um futuro governo, não sabemos de quem ainda. De que forma a política pode ser prejudicada por causa disso? Olha, a política pode ser prejudicada, você me diz, o governo politicamente prejudicado por isso, né? Claro. O governo já está tratando de colocar algumas vacinas. Nos últimos dias, vários integrantes do governo, o Ministério da Fazenda, o próprio presidente Lula, vem falando sobre essas dificuldades. Vai faltar dinheiro, mas não fala em economia. Isso está me indicando o seguinte: primeiro, acho que vão dar um jeito de obter mais uma folga nos precatórios, continuar deixando os precatórios, porque a partir de 27 os precatórios têm que entrar na regra do arcabouço fiscal. Eu acho que aí vai haver algum tipo de movimentação para que esses precatórios continuem fora da regra fiscal, ou, mais grave, haver algum tipo de mudança nessa meta fiscal, no arcabouço fiscal. Porque se o próprio governo está dizendo que vai faltar dinheiro, que não tem dinheiro suficiente e não fala em economia, ora, algum outro jeito ele haverá de dar. Então, quando ele fala que ele alega que tem dificuldades, ele já está, a meu ver, preparando o terreno
para algum tipo de medida ou de medidas que permitam ao governo dar um jeito nessa história sem fazer economia.